Boa tarde, gente. Vamos começar daqui a pouco. Gostaria já de agradecer a presença de todos vocês. Aqui, olha. Ei, Paula. Pronto, Tudo bem, Eliane? tudo bem? É isso aí, tudo Isso aí. jóia. Quase 18 horas. Daqui a pouco a gente começa. É isso aí. Vamos ser Just in pontuais. time. Yes. Isso. É, bacana. Vamos lá. As pessoas já estão entrando. Uhum. Ó, Espírito Santo entrou, a BRH Espírito Santo, com a sua presidente, a Kátia. Tá. Vocês estão lá também, né? Ótimo. Do Espírito Santo, a Celor está lá. Isso, perfeito. Vamos lá, vamos começar? Então vamos lá. Vamos lá? Gente, então hoje, a live de hoje é com a Paula Raca. A Paula é diretora de pessoas, de comunicação, investimento social e inovação da ArcelorMittal. Bom, e a Paula trouxe um título que eu achei super bacana e inspirador, que é A Vez da Área de Pessoas. É agora ou nunca. É a hora da área de pessoas fazer a sua diferença, ser esse protagonista que ela sempre está buscando, sentar na mesa do processo de tomada de decisão. E nada melhor, né, que você para contar um pouco para a gente da experiência que você está tendo, da implantação das novas ações com o Corona. A gente podia falar também, né, Paulo, do pós-corona. Algumas empresas já estão trabalhando essa retomada, de como que vocês pretendem. Enfim, nada melhor que a gente ter experiências como profissional que a gente admira tanto e que a gente agradece muito, porque a gente achou super bacana que no e-book de vocês colocaram a BRH Digital lá citando, e realmente, né, a BRH Digital está disponível 30 dias, até o dia 30 agora, gratuita para todos os nossos associados e para qualquer pessoa poder participar. Vamos lá, Paula? Vamos lá, bora. Vamos Primeiro lá? te agradecer, Eliane, né, a você, agradecer a BRH, convite bacana e um momento muito oportuno para a gente falar desse momento da área de pessoas e por que dessa provocação, né, um pouco audaciosa que eu lancei aí como tema. E eu queria começar com uma história. É uma história que eu Sim. escutei faz 20 anos, mas que é de um livro, né, conhecido do Roberto Chini. Eu até escrevi aqui, ó, Chiniachiki, porque eu nunca sei Cineastica. pronunciar Isso, direito. É. é. E a história é muito bacana, né? Então, você tem, só resumindo, que eu lembro, eu li ela faz 20 anos, mas eu lembro até hoje, então, se o Roberto, um colega estiver, tem licença poética aqui que eu vou traduzir da minha lembrança dela. Mas ela fala o seguinte, né? Tem um colega lá na empresa que já tem uns 20 anos de tempo de casa e ele vê que um menino novo acabou de entrar, tem 20 e poucos anos, vai ganhando projeto, vai ganhando desafio, aquele tal de Pedrinho começa a incomodar, né? Aí o Cezinho tá pensando naquilo e fala, puxa vida, que injusto, né? O Pedrinho acabou de chegar, já toca projeto, botaram ele à frente de tantas coisas, já promoveram para pleno, eu tô ainda aqui, 20 anos vestindo a camisa. Eu acho que chegou a hora de tomar coragem para falar com o meu chefe. Não aguento mais. Aí o cara, né, decide botar o pé na porta, entra, né, na sala do chefe, pede licença para a secretária e tal. Eu posso falar com o diretor? Pode, tá lá. Aí ele entra. E ele disse o seguinte: olha só, diretor, eu vim falar com o senhor porque eu estou percebendo que o Pedrinho já tem uns 5, 6 meses, já está tocando o projeto, você já promoveu ele para pleno, né? Eu tenho 20 anos de casa, eu não costumo estar à frente de coisa grande, aí eu queria entender. Enquanto está falando o diretor, um pouco rude, ele ainda está olhando o computador dele, ele está escutando falar: Cezinho, espera só um segundinho, porque o negócio é o seguinte, é urgente.
nós temos hoje, né, uma confraternização, eu preciso de um abacaxi fresquinho. Vai lá no posto de fruta da esquina e traz para mim, para todos os empregados. Vocês iam ficar sem entender, né? Foi falar uma coisa, sair com uma missão, vai no posto, 5 minutos, volta, fala assim, ó, diretor, não tem abacaxi, não. Aí o diretor fica olhando, falou, beleza, tá bom. Espera aqui, por favor. Pega o telefone e fala, Pedrinho, vem cá. Pedrinho, é o seguinte, vai ter hoje uma confraternização, estamos precisando de abacaxi, desce lá no posto e compra. Pedrinho, passam 20 minutos e volta. Aí fala, não tinha abacaxi, Jeff. Mas eu fui, caminhei 5 quarteirões mais, eu cheguei pertinho lá do EPA e tinha um cara carregando o abacaxi. Então ele vai levar, vai nos entregar para a população nossa, que somos 200 pessoas, ele vai fazer um mega desconto, vai entregar um suco de laranja de graça, vai sair por R$3 o quilo. Beleza, Pedrinho? Obrigado. Zezinho, você queria falar comigo? Nada, Jeff, nada. Então, assim, é a hora dos Pedrinhos assumirem esse protagonismo. E eu tenho escutado, né, nós temos escutado, Eliane, ao longo da nossa carreira, quantas vezes até, de certa forma, uma reclamação. O RH não é considerado estratégico, ou a liderança não olha para as pessoas com a devida importância. Mas de que lado está a responsabilidade? É só do lado da liderança? De não enxergar isso? É o nosso papel fazer essa ampliação de consciência e essa percepção do real valor das pessoas, né? E hoje temos um abacaxi real, né? O Covid-19 é o abacaxi. O abacaxi. O abacaxi está aí, tá aí. E se você pergunta hoje para 1000 CEOs, né, do Brasil, primeira e segunda prioridade na agenda deles é gente. Pessoas, né? Como é que eu faço para manter minha planta operando, meu business funcionando, a receita não caindo tanto e ainda equilibrando essa questão que o Covid está trazendo, ameaçando a saúde dos meus empregados. Então, por desejo, né, o Bernardinho, no outro dia, numa live que nós fizemos com o Jefferson, falava assim, a motivação ela é ou por necessidade ou por paixão. Talvez não seja paixão, mas a necessidade chegou. Então, chegou a nossa vez. E se a gente for apaixonado pelo que a gente faz, muito melhor, né, Paula? Perfeito. Então, falando um pouco isso, dessa paixão, que a gente vê esse brilho nos olhos, e que você é uma mulher que está no RH e que está sentada à mesa no processo de tomada de decisão. Fala um pouquinho da Paula, né? As pessoas já viram o seu sotaque, a Paula é argentina, veio para o Brasil há quanto tempo? Conta um pouquinho de você também. Então vamos lá. Já viu várias pessoas te elogiando, que você arrasa, que já te viu falando na Sambatec, que já viu palestras de você, mas fala um pouquinho da Paula, para quem está te conhecendo hoje. Pitch de 1 minuto, sou de Rosário, estou fazendo já 40 anos, semana próxima, estou na semana do meu aniversário. Nasci em Rosário, fiz minha carreira praticamente toda ela, na sua grande maioria, na ArcelorMittal. São 17 anos, 6 na Argentina, 3 na Europa e já vão 9 aqui no Brasil, né? Se é matemática, não, é menos, 8 no Brasil, por aí. E do Brasil, eu já morei no Espírito Santo, tenho uma filha capixaba, morei em Piracicaba, tenho uma filha piracicabana, estou morando em Belo Horizonte faz 1 ano e pouco. Então, assim, dos 17 anos da ArcelorMittal, eu já trabalhei na CIA dentro da saúde, segurança, qualidade total, melhoria contínua. E eu tive uma oportunidade muito bacana de trabalhar perto do CEO da empresa durante vários momentos da minha carreira, em diferentes desafios. Então, isso me trouxe na missão do business bacana. Trabalhei já em Centro-América, dentro da Europa, em vários países, então, no Canadá. É bacana, né, fazer parte de um grupo internacional, dá essa vivência, né? Isso Sim, acho que amplia bastante o olhar. E a visão de várias cadeiras, isso dá uma vivência grande para o RH, isso é muito bacana. E da planta, né? Eu comecei a operar, eu chegava em casa, quando entrei na ArcelorMittal, chama Acinda, na Argentina, e eu chegava uniformada, né? Minha família me falava de Playmobil, aquele bichinho, né? Aquele bonequinho, que eu chegava toda uniformada, era a única mulher da aceria, né? Porque era eu e a mulher que limpava a aceria, né? No ano 2003, né? Janeiro de 2003, fevereiro de 2003. Então, assim, é uma carreira de aço, mas que ao mesmo tempo é muito grata, muito feliz, porque são muitas oportunidades, cada dia aprendendo, sem dúvida. Mas vamos lá, então vamos voltar para o nosso assunto do momento. Conta um pouco de como é que vocês estavam preparados para o momento de crise.
como é que vocês tiveram que se preparar para a crise que chegou, porque a gente sabe que as grandes corporações sempre têm esse momento. Como é que foi criar essa gestão da crise, esse comitê da crise, como é que é o RH? Conta um pouco essa trajetória. Vamos lá. A nossa gestão de crise já funciona como uma prática habitual quando tem crise, Sim. né? A última tinha sido até assim, gente, aqui de Belo Horizonte, recentemente. Mas essa crise começou lá na Europa. E o grupo E aí vocês... tem muita atuação, o corporativo fica na Europa. Então, a gente teve uma vantagem que foi muito interessante, que é aprender das experiências, né, dos nossos colegas da Alemanha, da França, da Itália mesmo, que estava, né, no suma aí, né, do problema. Então, no epicentro, né, do Covid. Então, foi ótimo, porque a gente todo dia fazendo com a Europa e se preparando. E acho que aí vem um pouco, né, da primeira, talvez, consideração que eu faço, né, eu pensei em trazer algumas dicas, né, e a primeira é essa tal do propósito. Definir o propósito da gestão de crise. Até a crise tem um propósito. E a gente tem que ressignificar o propósito organizacional no contexto da crise. Esse foi o primeiro passo nosso. Gestão de crise é para quê? Essa é a primeira pergunta. Vai fazer o quê? Porque todo mundo tem boa vontade. As pessoas querem sair fazendo. Ah, não, faz isso. Ah, a Europa fez o outro. Não, botou aqui, separou as mesas. Para quê? Calma, pera. Qual que é a medida? Qual que é o princípio que está por trás? Então, a gente teve que conter um pouco a ansiedade, né, da liderança que estava em troca direta com a Europa e montar esse propósito. E a gente criou um propósito bem bacana, acho que até aplica para a grande maioria das organizações, que é proteger as pessoas e garantir a sustentabilidade do negócio. Então, pessoas, perenidade. Pessoas, perenidade. Esses são os eixos de trabalho da saúde mental e acredito que sejam aplicáveis aí para a grande maioria, né, de organizações, instituições. Então, esse foi o primeiro... As competências mais hard do negócio e as competências mais soft. Juntar isso tudo. O resultado com pessoas. Perfeito. E pessoas também, que é muito hardcore, né? Perfeito. Mas aí vem as primeiras tomadas de decisão, né, Liali? Porque na hora que você começa a projetar cenários, a gente trabalha níveis de crise, né? Então, estávamos no nível 0, o coronavírus não tinha chegado ao Brasil. A gente já estava atuando, já tínhamos um plano no nível 0. Quando teve a primeira importação de caso, no início de março, já chegou o primeiro caso confirmado no Brasil, a gente ativou o nível 1. Aí fomos evoluindo, né? Já agora tem um caso num perímetro de 100 quilômetros das nossas operações. E aí foi evoluindo no nível de tomada de medidas. Sim. Mas tem um elemento importantíssimo que eu percebi, e aí eu elenco um segundo, né, componente, que eu estava falando na história do Pedro, né, Pedrinho Cezinho, que é o protagonismo. A gente fica reclamando, não, que não é importante. Gente, agora é a hora. Um sinal bacana para mim, no momento do tempo da gestão de crise, foi nossas reuniões de diretoria. Elas são toda semana, e normalmente eu falo os últimos 5 minutos, em situação normal. Então, os primeiros, né, industrial, na verdade, começa pelo mercado, cliente, as plantas, metálico, vai passando por todas as áreas. O Paulo, alguma coisa do RH? Acabou a diretoria. Ou seja, o que isso quer dizer? Que essa é a reunião da diretoria, né? E não porque não seja importante, mas se não der para falar, não tem problema, não é tão urgente assim. Hoje, a nossa reunião diária de diretoria começa falando do mercado, Paula, e as pessoas. E aí, olha. Então, vai passamos, né? 10 lugares aí no grupo de 10, 11 na diretoria, pulamos do banco de suplentes para o campo, né? Estamos jogando de titular. Mas essa que é a realidade. E é a única mulher, Paulo? Tem mais alguma mulher na diretoria? Eu sou a única mulher na diretoria de longos. Nós temos duas diretoras numa área de shared service, né? Que é suprimentos e jurídico. Tem duas diretoras de uma área de apoio que hoje fazem parte do comitê de crise. Mas na reunião habitual do negócio de diretoria, que é toda semana, sou eu que estou lá representando a diversidade de gênero. Muito bom. Super legal isso. E aí começa agora pelo RH. E as pessoas? E as pessoas. E aí, quando a gente fala em propósito, pessoal, eu quero até trazer, acho que uma contribuição muito importante. Porque parece que fica uma coisa naif, sabe? Propósito, fica uma coisa... vamos ressignificar profundamente os propósitos. E aí a gente tem que olhar isso em pequenas coisas. Não é escrever um propósito para a parede. Ontem eu fui visitar um projeto que a gente está fazendo de voluntariado, que é consertar ventiladores mecânicos. Tem 3.600 ventiladores aí no Brasil, nos hospitais estão parados, não são padronizados, então tem peças diferentes e tal. E aí nós montamos um time junto com o Senai, com as montadoras de carro, tá todo mundo trabalhando lá no centro para consertar, com os devidos cuidados, com máscara, com distância, enfim.
Mas é um trabalho muito legal. A gente já consertou uns 70 ventiladores, né? Muito bom. E aí ontem estava falando com um senhor, cheguei, fizemos até são 40 voluntários, Eliane. Tem pessoas do Exército, tem uns 20 da Salomital, tem do Senai, tem voluntários vizinhos. Fizeram um treinamento online para entender da parte elétrica, mecânica, do equipamento. Enfim, um projeto assim, show de bola, bacana. Aí eu chego perto de um cara e falei assim, primeiro eu perguntei, esse equipamento, quantas pessoas que ele serve? Falou 10. Beleza, esse aqui vai dar para 10 pessoas, tá bom. Aí cheguei perto de outro e falei, o que você está fazendo? Tô trocando esse vidro. Aí o cara me explica com maior detalhe, sabe, super caprichoso. Ó, isso aqui, tá vendo? Eu tenho que trocar, assim, na parte elétrica, não dá para visualizar. Aí eu falei, então você tá aqui trocando vidro? É isso mesmo, meu papel é trocar vidro. Falei, não, você tá salvando vidas. O cara abriu o olho assim. Falei, você tá salvando 10 vidas, aliás. Aqui na mão você tá tendo 10 vidas. Aí ficou assim. Falei, você tem noção? Falei, não, eu não sabia. Falei, então fica orgulhoso, você tá salvando 10 vidas. E é isso que ele estava fazendo. É isso que ele estava fazendo. Não é uma questão filosófica, é profunda. Mas quem tem que dar essa profundidade, quem tem que ter esse olhar, somos nós, é a nossa área. É como o Simon Sinek coloca muito bem, né? Poucas pessoas sabem explicar por que fazem o que fazem. Que ele simplesmente não era só colocando vidro, era salvando vidas. O porquê fazem o que fazem, que é o porquê. Perfeito. O cara fala assim, nossa, eu pego parte do meu tempo e conserto. Eu falo assim, eu conserto ventiladores, eu sou trocador de vidro. Eu falei, não, você é um salvador de 10 vidas. Hoje você acabou de salvar 10. Aí ficou assim, ficou meio com o olho brilhando, né? Eu falo, obrigado. Eu falei, não, obrigado a você. Você é o herói. Você é um herói de guerra. Tem os médicos, super-heróis, mas tem um monte de pessoas que contribuem para que o médico consiga fazer a tarefa dele, né? A missão dele. Aí então, você assim, causou essa paixão nele, que é um outro P que você pode falar, ligado ao propósito, que é a paixão. Perfeito. Perfeito. Não é? E paixão faz toda a diferença, né, Lili? Porque assim, sustenta. Paixão é um interesse genuíno, é uma questão legítima. É quando você vê naquilo a grande diferença entre precisar e querer. Isso que é paixão. Precisar, I need a job. Não, I want to do it. O cara vai, ele não precisava estar lá. Ele tá tendo uma paixão, aquele cara, né? Por exemplo, trazendo o mesmo exemplo. Então, a paixão conecta desde um nível muito mais profundo. A conexão é outra. E nosso papel é contagiar essa paixão. Quer ver? Eu vou te dar assim, um exemplo, porque eu enxergo na paixão um componente semelhante à gentileza. Ela é contagiosa. As pessoas que são entusiastas e que trazem esse lado, trazem um olhar diferenciado. Faz toda a diferença. Você trabalha por obrigação, porque você precisa, você trabalha com paixão. Você entrega. A paixão tem um componente que também não é romântico. Vamos lembrar da história da paixão, que é a paixão de Jesus Cristo, né? É um sacrifício a paixão. A paixão combina com resiliência. A paixão combina com resiliência, combater aqui, né? Quantos não que eu recebo, até receber um sim. Então, isso é paixão verdadeira. Não é, eu amo. Não é nada lógico, fácil, lógico. Tem suor. Claro. É isso aí. É isso aí. Perfeito. Então, paixão traz um componente aí de uma conquista, né? Tem que ser conquistado. Então, eu entendo que neste momento, onde as pessoas todas estamos numa condição de vulnerabilidade. Sim. Todos nós. Voltei? Eu acho que tem algumas pessoas falando que está travando, Paula. Pode ser a conexão da internet. Ixi. Acho que agora melhorou. Melhorou? Tá ouvindo, gente? Então... Melhorou, gente? Agora, alô, tá 1, 2, 3. Provando. Não, continua falando que travou. Tem hora que tá dando isso. Tem hora que tá dando isso no Instagram. Travou o áudio. Ixi. Travou, meninas. Eu tô mexendo aqui. Saiu o som da Paula.
Agora voltou? Voltou. Laurinha? Ah, voltou. Parece que voltou. É ótimo esse negócio online, hein, Eliane? Tecnologia é isso. Valeu, Mari. Valeu, Flávia. Era o carro que não passava, agora é o trânsito da internet. Pois é. Que tá Não, eu tô tranquila em casa, eu fechei todo, mas enfim, vamos embora. Estamos falando de paixão. Sim. E aí, eu quero trazer uma quarta, né? Nós já falamos em propósito, falamos em protagonismo, falamos em paixão. Vou trazer uma quarta P aqui, né? Trouxe esse negócio das P's até para facilitar a memória da turma. Não é à toa, P de Paula, né? Bom, isso não foi de propósito, não. Mas é louco. Não foi de propósito. Isso. Mas você falou do Simon Sinek, né? E o Simon, ele começa pelo porquê, começa pela busca de significado, pela busca de sentido, para quê, né? Indo de propósito, protagonismo, paixão. E eu mexo num dos comos aí, que são os princípios. Uhum. Isso, princípios, valores, âncoras. Aquilo que a gente não abre mão. Quanto que isso, na crise, é o momento de mostrar o que realmente vale. Aí o líder mostra o que ele está dando valor. Na hora que ele escolhe colocar as pessoas de férias, ou de suspensão de contrato, ou demitir, aí ele está colocando onde que ele pensa, né? E a gente não estou fazendo julgamento moral aqui, cada um tem sua condição. E cada um tem sua tomada de decisão dentro daquela realidade. Mas existe um papel do RH que é trazer esse como. Nós precisamos sinalizar para a liderança quais são os caminhos, quais são as opções, quais os impactos das diferentes opções. Ao final das contas, o CEO que vai bater o martelo. Porque a tomada de decisão em crise, ela é menos democrática. Mas o CEO inteligente, ele escuta. E ele pede assessoria. E a assessoria não pode ser com aquele olhar que uma veia de RH tem, que ela é muito jurídica. Pode, não pode. Dá, não dá. Não é esse nosso papel. Nosso papel é sinalizar um caminho com protagonismo. Então, esses vão se unindo, né? Essas P's aqui. É com protagonismo. Ó, em função do cenário, a gente tem que estar próximo. Vou elencar outra P aqui. Estar próximo, em parceria com o cliente para entender. Espera, a demanda está caindo quanto? Nós vamos ajustar em quanto? Nós vamos conseguir colocar quantas pessoas em home office até essa curva, o pico parar. Então, essa é a nossa análise. Nós estamos conectando pontos, problemas com oportunidades e soluções. MP saindo. Ah, não, MP caiu. Não, MP voltou a entrar. Jurídico, assessor aqui. Então, a gente, um grande orquestrador nessa hora, para sinalizar de forma clara e objetiva para a empresa, espera, o caminho, no nosso parecer, é esse. E é isso que a gente fez. Nós definimos uma linha do tempo medidas. Começando por, que foi o que nós fizemos, né? Nós antecipamos férias dos empregados, que é a medida mais leve e que era a medida que cabia para esse momento. E aí, com uma progressão, a gente sabe que dependendo quem vai definir isso é o mercado. Em função do market worsening, a gente vai incrementando o nível de medidas que talvez possam vir a ser necessárias a serem tomadas pela organização. Mas isso tem que vir de nós. Isso não é um manual do que pode e não pode, não é 5 páginas, né, da explicação da MP. Isso é uma página só, mostrando a estratégia em termos da melhor opção para flexibilizar a mão de obra, porque a gente tem... Qual que é a sobrevivência de toda empresa numa crise? Caixa. Aço, plástico, caixa. Tem contas que precisam ser pagas. E a gente está cobrando menos, porque os clientes deixam de pagar. Então, isso vale para uma multinacional, vale para o quiosque da esquina. Eu preciso de dinheiro para comer. Claro. Então, para sustentar o caixa, como é que eu consigo flexibilizar medidas que vão otimizar e adequar a mão de obra a essa queda, né, no volume da atividade, e priorizando esse caixa e protegendo as pessoas também, numa condição que equalize esses elementos, né? Então, esse tem sido o norteador, e aí onde vem esse outro componente que eu estava falando da parceria. Nós estamos fazendo junto, essa parceria ela tem que ser legítima e viva e próxima em todos os aspectos. Teve um dia, foi muito bacana, eu estava fazendo um vídeo assim com o meu time, e uma pessoa levantou a mão e me pediu uma ajuda, falou, Paula, beleza, escutei tal... Espera só um pouquinho. Travou de gente? novo. Alguém reclamou que travou de novo? Será? Ah, meu Deus do hoje tá céu. Nossa. Vamos respirar que vai... Vamos ver se volta. Gente, agora tem um dedinho assim do Tito. Eu tô pra melhorando? mim, travou. A gente tá... eu tô indo aqui. Pode continuar, gente? Pode? Tudo ok, a Patrícia falou aí do Sul Fluminense. Valeu, Patrícia. Então, vamos lá. Então Se vocês tiverem alguma pergunta, viu, gente? Eu já vi algumas perguntas, já anotei aqui. Podem mandar nas perguntas que eu vou falando para a Paula. Vai mandando. E aí, né, Eliane, eu te falava dessa
parceria porque RH não toma as decisões, mas ele influencia a tomar a decisão. Influencia, claro. Uhum. E exercer essa influência precisa de parceria e de proximidade. Precisa entender o momento do outro. Então, eu tenho tido algumas conversas com colegas, parceiros, a gente chama de parceiro, nosso cliente interno, né? Estamos deixando de utilizar aquele termo de cliente interno, porque cliente é quem compra produto, né? Claro. Quem está do meu lado, VP comercial e industrial, são parceiros. E aí, trazendo eles próximo, ou a gente aproximando deles, apesar da distância física que todos temos, às vezes até para escutar, e aí, como é que você tá? Outro dia eu tive uma conversa com um que começou, tô bem. Aí fomos até 10 da noite. Não tava também. Eu senti na reunião. É lógico, mas como é que a gente aflora esses 6 sentidos, né? Não são nem 5, são 6 sentidos naquela hora para perceber, para ter essa percepção, essa sensibilidade de que alguém está precisando só de desabar aqui, né? De ajustar lá, de uma dica, um momento muito atípico. E trazendo aí, né, dentro de um olhar muito prático, um outro P que eu trago é planejamento. A gente tem que planejar. Não adianta improvisar. Não adianta também fazer um mega plano. Então, são planos ágeis. É a hora, o Jefferson falou outro dia na nossa live, nosso CEO falou assim, líder tem que liderar. Na crise, ele tem que agir. As pessoas olham para nós para tomar decisão. Claro que a gente escuta, meu time está trabalhando para caramba, está todo mundo avaliando assim, A, B, C, D, X, Y. Mas a gente tem que se posicionar e rápido. Então, essa tomada de decisão é rápida. E hoje, foi muito bacana, no momento de uma discussão, no meio de uma discussão quente, né? Gestão de crise, eu senti que o clima estava um pouco tenso. Falei, gente, é o seguinte, nós vamos errar. Claro. Nós estamos assumindo um risco. Então, a gente tem que abrir mão dessa necessidade de controle, perfeccionismo, de que vai dar tudo certo, de que o plano vai ser perfeitamente executado. Não vai. A gente comprou 1 milhão de máscaras e quando chegaram, parecia um papel. Aí um gerente nosso, o suprimento, veio, me mostrou isso e falou, Paula, ele estava assim, até com vergonha de falar isso para mim. E acabou que a gente fez uma reunião, mudou a estratégia, trocamos a especificação da marca, porque a máscara, quando definimos, a melhor era essa. Uma semana depois, a melhor era a outra. Então, as coisas são muito dinâmicas, né? E dentro desse dinamismo, aparece essa necessidade da gente ter um plano, seguir esse plano, ter disciplina. Aquilo que foi combinado tem que ser feito. Tem que ser feito. Porque gestão de crise não perdoa, né? Paula, tem algumas perguntas perguntando como é que você percebe o papel das lideranças. Você falou um pouco da liderança, mas como é que você acha que as lideranças estão sentindo esse momento? O que você está fazendo para cuidar dessas lideranças que vão ser as pessoas que vão cuidar dos seus funcionários? Perfeito, muito bom. Na verdade, a liderança, assim, nós temos uma característica, estou falando da realidade das lideranças da ArcelorMittal, né? E um ponto muito forte da nossa cultura é o nível de engajamento, o nível de esforço discricionário. Isso saiu até no diagnóstico de cultura, é um motor. Então, está todo mundo trabalhando, assim, 20 horas por dia, até no excesso, às vezes. Então, o que a gente está ajudando é entender esse momento e ajudar eles a ajustar essa jornada. Porque no início é normal que aconteça. Mas uma vez que entramos na crise e ela já está instaurada, já estamos aprendendo a conviver com ela, nosso papel é fazer com que fique mais leve. Porque senão esse peso, ele desce. Alguém paga essa conta, né? Todos carregamos, somos todos responsáveis. Não vamos discutir isso aqui, não. Todo mundo já sabe o que tem que fazer, né? Vamos fazer mais leve? Vamos assumir os erros entre nós? Vamos trabalhar mais em equipe? Vamos colaborar? E vamos levar as coisas mais prontas para cima? Então, é um momento muito oportuno para evoluirmos na cultura organizacional. Então, nosso papel está sendo esse olhar dos comos, dos aprendizados, de fazer mais leve um erro. O erro vai acontecer. Nós estamos comprando esse teste, nós nem sabemos se vamos precisar dele, mas se a gente não comprar, vai comprar um 50 medida que o tempo passa. Claro que a gente tem mais clareza, mas nós não temos esse tempo, né? Então, é um apoio ao líder nesse conforto, no nível de pressão que ele está tendo, porque ele está lidando também com 80 mil variáveis, lidando com as pessoas. Esse book que você citou foi uma iniciativa, você tem uma ideia, eu nem pedi. Eu nem sabia que meu time estava fazendo. Um dia, no meio de uma confusão, eles me mandaram um WhatsApp e falaram assim, Paula, eu sei que você está uma loucura, mas você tem 10 minutos para olhar? Aí o meu time me apresentou, eles fizeram um booklet lindo. Não só para o líder, fizeram um para o líder e outro para a equipe. Para dar aí dicas de leveza, estabelecimento de horário. Então, nós deixamos essa bagunça, esse caos. Era normal.
mas vamos criar um novo normal. Então, esse é o nosso Novo papel, é normal, ajudar a jogar esse Uhum. jogo. É um jogo novo, né? E nós temos que juntos aprender, descobrir como jogar esse novo jogo, né? Isso. Paulo, algumas pessoas estão perguntando com relação à saúde mental. Quais foram algumas medidas adotadas para cuidar um pouco da saúde Boa, mental das boa, pessoas? Porque a boa. A gente sabe gente que não é fácil. Perfeito. Na verdade, o capítulo saúde, eu te diria assim, que foi outra linha muito protagonista. Nós temos uma empresa de saúde na ArcelorMittal, chama Aberta Saúde. Então, Uhum. trabalhando profundamente em três estratégias. A primeira foi logo no início a criação de um canal de comunicação direto para qualquer suspeita de Covid, porque no início foi isso, né? Eu tenho, não tenho, estou com sintoma, começa aquele sintoma até psicológico. Então, tem uma central de atendimento médico hoje própria para monitorar todos os casos, sejam questões clínicas, sintomáticas ou até emocional. Só que na linha emocional, a gente habilitou uma plataforma, que não vou falar o nome aqui para não fazer, né? Mas eu vou falar, posso fazer branding? Não sei, Psicologia Viva chama, né? Na verdade, está disponível no mercado. A gente contratou ela, né, Eliane, assim, porque aí dá a qualquer empregado e familiar, são 40 mil vidas, né, nossos beneficiários, a chance de fazer consultas psicológicas à vontade, de forma online, não só durante esse período, na verdade, fica já como uma melhoria do plano de saúde do empregado. Nós Sim. incorporamos uma plataforma de teleatendimento médico do Albert Einstein, que foi contratada também como melhoria estruturante do plano de saúde, com o intuito de eliminar o risco da pessoa ter que ir no posto de atendimento para uma questão pediátrica, clínica geral. Então, você tem seu filho passando mal 9 da noite, 10 da noite, Uhum. é fantástico o negócio, você entra lá no Einstein, não é telefone, é vídeo, né? Então, a gente trouxe essas plataformas online para que a pessoa tenha essa chance, né? De Uhum. consultar, de bater um papo com um psicólogo, de ter esse tipo de apoio. E nós temos também um acompanhamento específico dos grupos de risco, né? Aqueles que estão Ah, sim, mapeados eu lá tinha essa por pergunta legislação. também. Então, Uhum. isso tem um tratamento especial. Essas pessoas foram logo em seguida isoladas. E quando a gente entrou em home office, né, complementamos aí esse acompanhamento. Mas é impressionante, Eliane, como o fator psicológico influencia. Nosso nível de atestado médico estava subindo assim, ó. Nós tomamos a medida de colocar todo mundo de férias, a grande maioria, aliás, né? Teve algumas plantas, aquelas que atendem o setor da indústria, inclusive a indústria da saúde, Monlevade, continuou com um nível de Continua. operação. Continuou operando. Mas as outras que pararam, né? Assim, os atestados médicos começaram a cair. Olha só, olha só. Era incerteza. É, Todo mundo estava questionando: o que vai acontecer? Não vai vou ficar acontecer. aqui, eu Uhum. vou ter que trabalhar. A gente liberou os estagiários, os aprendizes, né? Mas até essa tomar decisão, que foi uma questão assim, de um dia para o outro. Aí você via testado médico evoluindo. Na hora que a notícia foi dada aqui, as férias começaram 10 dias depois, né? Não sei, É, mais ou menos isso, teve um período. Mas o atestado médico, assim, todo mundo pronto. relaxou. Beleza, já Uhum. vou estar em casa. É, é isso. E vamos falar um pouquinho. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Tem várias. Depois você vai ver tudo. Várias perguntas a gente pode te mandar também. Tá bom, Te dando claro. vários parabéns. Mas vamos falar desse pós-corona. Algumas empresas já estão pensando em retomar. A gente já está vendo que esse projeto está sendo colocado. Conta um pouquinho de Nós vocês. O estamos que vocês estão planejando? Boa, boa. Nós estamos na fase de análise desse planejamento, tá? Não tem alguma confirmação ainda. Amanhã, de fato, Isso. de 8 às 10, tem reunião sobre isso. Aí, Então, se a live fosse amanhã, talvez teria uma novidade. Mas a gente está se planejando para esse retorno aos escritórios. Tem algumas plantas. Qual que é a nossa lógica? Nós temos vários pilares. Um deles é tentar uma coerência. Então, se Uhum. as plantas que voltam, a grande maioria está voltando em maio, né? Em função da demanda do mercado para atender os Sim. clientes. Então, aquelas que estão voltando com todas as mais rigorosas normas de segurança, distanciamento de 1,5 m, uso obrigatório de máscara, teste para todo mundo. Então, tem uns cuidados assim, top of the best in class, né? Usando aí os É. parâmetros da Europa. Uhum. Beleza. Mas se ele pode, por que o administrativo não pode? Né? Então, a gente está estudando esse cenário, claro que na linha do tempo e de uma forma muito progressiva, gradativa e considerando, obviamente, as especificidades, né, das áreas e das pessoas. A condição de cada um é muito diferente. Tem Uhum. gente que não tem problema em voltar amanhã, mesmo, né? A legislação permitindo, a pessoa volta. Tem gente que não tem condição nenhuma, né? Então, são vários elementos que confluem. Mas dentro da nossa estratégia, que amanhã vou apresentar, então tem uma progressão na quantidade de pessoas e nós estamos pensando em dividir em turmas para que as pessoas
essa turma A não vai conversar com a turma B e não vai conversar com a turma C. Porque se alguém contamina na turma C, turma que eu falo, mas são administrativos, né? Essa turma não vai ter contato com a outra e já ajuda no eventual rastreamento e contenção. Isso é muito importante para nós, que até agora não tivemos caso nessa parte administrativa, não tivemos uma grande quantidade de casos, foram muito poucos e todos dentro do isolamento, né? Então, isso ajuda a evitar um contágio aí dentro da organização. Paula, assim, já está chegando um tempo, mas eu estava pensando numa coisa. Como você tem a experiência da Europa também, você vê alguma diferença das estratégias adotadas aqui no Brasil, da Europa? Como é que você faria esse paralelo? Porque é uma experiência bacana de você trazer. Olha, o europeu, ele é muito estruturado, é muito padronizado. Ele não está tão acostumado à crise igual a gente. Eu acho que aqui tem um componente de jogo de cintura que é muito interessante. Nossa, adaptabilidade. A palavra é essa. A gente se adapta. Manda abraço, problema. Dá problema, a gente resolve. Lá dá problema, fica meio em pânico. Eu estava falando com um europeu logo no início. Ele estava desesperado, assim, né? Então, eu acho que nós temos, apesar de que eles são frios, eles se planejam, eles se organizam muito bem, mas a gente tem mais dinamismo, mais adaptabilidade. A gente rapidamente ajusta as coisas e faz. Ah, não deu? Conserta, faz. Aquela atitude maker, nessa hora faz toda a diferença. A gente toma atitude, vai. Toma atitude, vai. Isso, na minha opinião, para a crise é essencial, essa tomada de ação, né? Eu vou acrescentar mais um. Pode. O brasileiro, eu me considero quase, né? Segundo uma amiga, falou que eu sou a mais brasileira das argentinas. Mas eu moro aqui à vontade, amo o Brasil, né? Desde 2011, 8 anos. E eu gosto do brasileiro, da humanidade. O nível de sensibilidade. O olhar. Tem um olhar aqui que não tem esse olhar lá fora, de forma geral, né? Tem excepcionalidade, cada ser humano é diferente. Eu não gosto muito de colocar num saco, né? Um conjunto de pessoas, mas tem uma diferença na abordagem humanizada que a gente tem aqui e acho que isso está influenciando lá na Europa. Nós temos feito alguns vídeos de como a gente está fazendo a gestão dessa crise e quando foram para lá, estão inspirando vídeos que estão sendo feitos hoje a nível mundial, né? Isso. Então, é legal exportar isso também. E que a gente tenha, né, esses P's que você trouxe, né? O P de Paula, alguém falou também o P do Pedrinho, do caso que você contou, de protagonismo, dos princípios, né, do planejamento, e dessa paixão, desse propósito bem definido. E aí, esse brilho nos olhos é isso que a gente precisa, que é só assim que a gente vai conseguir ir junto com as pessoas, porque ninguém vai conseguir nada sozinho. Essa parceria que você falou que é super importante. Paulo, infelizmente, a gente até passou um pouquinho, mas eu deixei passar um pouco porque a gente teve esse problema da conexão. Quero te agradecer muito, dá vontade de ouvir mais. Vários parabéns aí. E eu queria que você fechasse com alguma palavra, com o que você está sentindo, falar um pouco dessa paixão que você tem pelo RH, por fazer as entregas. Então, queria que você fechasse a nossa live. E antes disso, gente, eu queria falar o seguinte, que esse vídeo vai ser gravado, né? A Paula já autorizou. Vai estar no LinkedIn, vai estar no YouTube da BRH Brasil e na BRH Brasil Digital também. A gente que vai estar disponível para todo mundo. A gente fiquem atentos às nossas publicações e amanhã a gente vai ter, às 14 horas aqui, o Pedro Martins, que ele vai falar diretamente de Portugal sobre o exemplo de controle da pandemia, o que eles estão fazendo, quais ações eles estão criando lá em Portugal. Então, amanhã. Ótimo. Então, vamos lá, Paula. Fecha a nossa live. Quero te agradecer muito. Foi super bacana. A gente poderia ficar conversando muito mais aqui. Podemos repetir. Deu gostinho de quero mais. Com certeza. Estou à disposição. E daqui a 1, 2 semanas, 3 semanas, um mês, a gente vai ter mais aprendizados ainda, né? O e-book de vocês está na nossa plataforma digital, que ficou muito bacana. Vocês deram autorização. E vamos lá. Então, resumo com 3 pilares. E eu vou dar mérito também, porque eu aprendo o tempo todo, né? E eu estou aprendendo muito. Semana passada, dentro de uma live que a gente tem da ArcelorMittal, nós chamamos isso de ArcelorMittal Talks, teve essa live com o nosso CEO, com o Jefferson, com o Bernardinho. E eles dois, né, trocando muito figurinha, falaram aí, o Bernardinho fala muito disso, né? Dos 3 modos que a gente tem que sair dessa crise, com 3 modos. O Learning Mode, o Crisis Mode, né?
e o modo solidariedade, Isso. que é um novo olhar. Então, a gente tem que manter esse nosso modo aprendiz permanentemente ligado. Tem que manter esse modo crise ligado, porque senão a crise não serviu para nada. Você já pensou desaproveitar uma crise como essa? Mudança, Nossa Senhora, é uma oportunidade única. Então, alguém desaproveitar essa crise, nossa, que perda de oportunidade. Então, a gente olha para a crise, olha para a crise, ativar modo crise, olhar para a crise com carinho também. Eu quero passar pela crise, não é? Eu escuto às vezes pessoas falando assim, quando a crise passar. Não, eu quero passar. A gente tem que viver ela para aprender com ela. Então, é modo learner, modo aprendiz, modo crise e o modo solidariedade. Esse olhar no coletivo, que foi o que todos nós fizemos, né? Desde o momento que ficamos isolados em casa, a gente não estava só se protegendo. A gente está protegendo os outros. Sim. Quem não é um grupo de risco, eu talvez não estava, né? Apesar de que tem pessoas de 40 anos, mas a princípio, né, estadística falaria que eu não teria tanto risco. Mas se eu fosse um vetor, né, e posso estar colocando em risco um médico, um profissional de saúde. Então, todos pensando no todo, esse pensamento de grandeza, isso não pode morrer. Isso tem que ficar. O Covid vai embora, vai ter vacina, vai ter remédio, mas a gente tem que manter ativados esses 3 botõezinhos na nossa cabecinha, que aí valeu a pena termos vivido essa melhor, a mais crítica crise, né? A mais única crise que a gente já viveu, pelo menos na nossa geração, né? Na minha geração, pelo menos. Paula, nossa, ninguém tá saindo. Passou e ninguém sai. Olha só, muito obrigada. Vamos repetir. Parabéns. E você mostrou essa paixão, várias pessoas escreveram, e aí com isso, é solidariedade, a gente vai aprender e a gente vai fazer uma mudança significativa. A crise vai passar, mas a gente tem que ter esse aprendizado. Muito obrigada de coração, foi uma delícia, viu? Parabéns, tudo de bom. Tá? Obrigada a você, Eliane. Beijo. Gente, muito obrigada pela participação de todos. Tchau. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Tchau.